Vamos ler aqui em Êxodo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Já não podia mais escondê-lo. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Observe que ela fez o cestinho de junco e colocou entre os juncos, exatamente para dar aquela disfarçada, se misturar com o junco. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, que é uma coisa bem interessante, ele já tinha crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Quem deu o nome de Moisés foi a filha do faraó, porque eu o tirei das águas. Até então não fala que alguém, se a mãe biológica teria dado nome, pelo que se vê, não. Até porque é um costume dos judeus darem um nome com um propósito, né? Se nós formos estudar, a criança recebe o nome no 8º dia, quando ela vai ser circuncidada, o menino. Todos ficam aguardando o nome, porque pelo nome entendem o propósito daquela criança. Não é dado apenas um nome, mas uma linha para o destino, para a vida. Isso é muito, muito interessante. Outra coisa, quando a filha do faraó viu o bebê, imediatamente ela disse: esse menino é dos hebreus. Então, bebê é bebê, mas esse menino é dos hebreus. Então, havia características e também, provavelmente, até o que estava ali, o que essa mãe colocou naquela barquinha, naquele cesto, que identificava, e isso mostra características bem firmes de um povo, que quem olha já sabe dizer: esse aqui não é egípcio, não. Isso aqui é dos hebreus. Se nós estudarmos, a história vai dizer, porque em todo tempo, às vezes a gente não aprofunda, e fica essa coisa assim, a gente lê e imagina que todas as mulheres eram como Joquebede,
que casou com Arão, teve os 3 filhos, que foram os Arão, Miriam e Moisés. E a gente tem essa ideia, mas não, em todo tempo a mesma coisa, como nos nossos dias. Tem crentes e crentes, os que andam com Deus verdade, que andam por fé, e aqueles que se apresentam, mas que na hora da dificuldade têm um comportamento bem diferente daquele que a fé nos dirige. Joquebede teve uma atitude diferente de muitas mulheres, porque a história vai dizer que mulheres hebreias que conheciam o Deus vivo, com o decreto do rei de lançar os meninos no Nilo, algumas, quando engravidavam, abortavam, outras se suicidavam. Pelo medo, o desespero de imaginar que, se aquela criança nascesse, ia ter que matá-la. Então, observe que em todo tempo, o inimigo controla as pessoas através da mesma arma, o medo. E aí as pessoas vão tomar decisões no desespero, no calor da emoção, com base nas suas emoções, com base no que elas ouviram, e vão fazer loucuras com a vida. Quem era o Deus desse povo? O Deus de Israel, o Deus de Abraão. Quem é o nosso Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Nós pregamos isso o tempo todo. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos em todo mundo. Uma fé viva, um romper em fé, um comportamento de fé, mas muita gente agindo exatamente como o mundo agiria. O mundo age. Crentes agindo como todo mundo está agindo. Esse comportamento de muitas mães não era um comportamento que estava alinhado a quem conhecia o Deus vivo. Mas em todo o tempo, nós vamos encontrar pessoas que tiveram um comportamento diferenciado e outros que se entregaram às circunstâncias, à situação e foram movidas de acordo com as circunstâncias, tomaram decisões com base nas circunstâncias. E nós vamos ver pessoas que vão além das circunstâncias, sabem que Deus é o Deus das circunstâncias e não vão se render a elas. Vão ficar com o que sabem, vão crer e vão agir à fé. Joquebede falamos de uma mulher, a mãe de Moisés, uma mulher inteligente, uma mulher de fé, uma mulher confiante, uma mulher que revelou humildade, uma mulher que foi até o fim com a sua gestação, porque Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Ela foi pela fé até o fim, e quando o bebê nasceu, pela fé, ela arriscou na fé, ela foi rompendo em fé e escondeu ele por 3 meses. Ela teve um comportamento
de fé. As circunstâncias eram assombrosas? Sim. Para uma pessoa que não estava olhando para Deus, podia desesperar? Sim, tanto que muitas mulheres agiram conforme a circunstância. Temeram mais o decreto do rei do que a Deus. Joquebede temeu mais a Deus do que o decreto do rei. Eu fico assim, fascinada com o que a palavra de Deus nos ensina. As que preferiram a morte, o aborto, foram as que temeram o decreto do rei, do faraó. Então, elas agiram com base no decreto, com base na situação em que estavam vivendo. Já Joquebede agiu com base na fé, temeu a Deus, confiou e fez aquilo que certamente o próprio Senhor foi impulsionando por conta da sua fé. Quando não deu mais para esconder o menino, ela não pensou em fazer uma bobagem, em nada. Ela preparou uma arquinha, um cestinho de junco, que pudesse se disfarçar ali com os juncos que ficavam às margens do Nilo. Um rio extremamente perigoso, conhecido por crocodilos agressivos, mosquitinhos terríveis que sugavam o sangue, peixes perigosos. Mas, quando uma pessoa confia em Deus e ela olha para Deus, mesmo ela sabendo, tem decreto, o Nilo é um lugar perigoso, extremamente perigoso, mas ela confia naquilo que Deus está colocando dentro dela e ela age a fé. Ela fez um caminho completamente diferente. Completamente. Porque, por fim, o Nilo, que era o rio da morte, se tornou o rio da vida. O rio da morte se tornou o rio da salvação. Depende de como você olha as coisas. E Deus tem um senso de humor que me fascina. Toda vez que eu leio o livro de Esther e vejo o que ele fez com Ramã, puxando o cavalo real lá, com Mardoqueu, que ele odiava, tinha feito uma forca para ele, puxando pela cidade, gritando e tornando Mardoqueu conhecido. Isso é o que o rei faz a quem quer exaltar, quem quer honrar. E depois foi enforcado na forca que ele mesmo fez. Então, assim, e eu posso ficar aqui falando dessas viradas fora do comum. Eu fico encantada quando eu vejo José e vejo Daniel. Eles interpretaram os sonhos daqueles reis e passaram exatamente a ter influência sobre eles. José passou a ter muita influência, até chamado de pai do faraó, exatamente porque ele interpretou o sonho do faraó. E nós vamos ver Daniel também tendo influência sobre Nabucodonosor. O grande Nabucodonosor caiu prostrado diante de uma das interpretações que ele
que a primeira que ele teve da estátua, ele caiu prostrado diante de Daniel. E olha que para isso acontecer, aquele homem ficou realmente assim, deslumbrado com o que ele estava vendo. Porque não contou o sonho. Esse foi um grande problema. O Daniel teve que receber tudo de Deus. E quando a gente tem essa capacidade de interpretar os sonhos das pessoas, quando a gente tem essa capacidade de ir mais fundo nas coisas, sabe, nós passamos a ter influência sobre as pessoas. E nós vemos esses dois homens, e agora eu falo de você olhar e conseguir compreender o que aquela pessoa precisa, o que ela, na verdade, sonha para a vida dela. Você passa a ter influência. E essa vida com Deus, essa capacidade de ver o que ninguém está vendo, de agir diferente de todo mundo, é que faz com que uma pessoa saia e se destaque. A forma como José agiu, a forma como Daniel agiu, a forma como Joquebede agiu. Porque em todo o tempo, não importa o tempo, nós estamos no século 21, mas não importa o século, não importa a época. Tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem gente que se diferencia, tem gente que segue o curso natural. Fala que crê em Deus, mas na prática age como se não cresce. Né? E nós vamos ver isso muito acontecer em todo o tempo. Pessoas que se destacaram, que se diferenciaram. O próprio fato da filha do faraó reconhecer de cara que o menino era hebreu, já me fascina. Um filho de hebreu com cara de hebreu. Vai falar, exatamente assim. O povo de Deus tem uma cara diferente, a começar, não é só os grandes, os pequenos. Os pequenininhos, eles já têm uma cara diferente. Aqui tem, eu posso falar muito tempo sobre isso aqui. Será que os nossos filhos, os nossos filhinhos pequenininhos, já podem ser identificados como diferentes? Se alguém olha, já pode dizer, isso aí é filho de crente, isso aí é crente, isso aí serve o Deus vivo. Não está muito, infelizmente, eu vejo os pais preocupados com tantas coisas e não estão atentos ao que realmente importa. Joquebede se preocupou em crer em Deus e fazia aquilo que a fé dela estava dirigindo. Imagina se ela tivesse focado no decreto do rei, nos crocodilos, nos mosquitos, nos peixes perigosos. Imagina se ela tivesse focado em tudo que estava ali. Era real. Mas, quando você rompe em fé, quando você decide crer, simplesmente crer, você sabe que tem um decreto, você sabe que tem crocodilo, você sabe que o Nilo é perigoso, é chamado o Rio da Morte, mas você continua com aquilo que você também sabe,
que Deus é maior que tudo isso, e se Ele guardar, se Ele proteger, se Ele livrar, se Ele tiver em algo, aquilo vai ser bem sucedido. E eu falei desse senso de humor de Deus, que a filha do faraó, do homem, que tinha feito o decreto, encontra o menino e decide ficar com o menino. E a Joquebede, que achou que ia perder, ela não achou que ia perder, mas ela talvez não passou, e talvez não, eu tenho certeza que não passou pela cabeça dela, que o filho voltaria tão rápido para as mãos dela. Olha o que a fé faz. Ela agiu diferente. Ela agiu a fé. Ela arriscou. E olha, é só, especialmente as mães, as mulheres, agora imaginarem em pegar o seu bebê de 3 meses, colocar num cestinho, numa barquinha, e botar num rio cheio de crocodilos, conhecido como o Rio da Morte. Porque você crê na sua fé, você crê naquilo que Deus está colocando dentro de você. Resista. Não seja guiada pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo, pelo que você sabe naturalmente. Fique com o que você sabe espiritualmente, sobrenaturalmente. Ela teve uma fé sobrenatural, uma atitude sobrenatural, um comportamento sobrenatural. Ela agiu de forma sobrenatural e ela teve um resultado sobrenatural. Agora, chega Miriam e pergunta: a senhora quer que eu chame uma das mulheres hebreias para amamentar um menino? Aqui, para amamentar e criar um menino? Ela falou: quero. Miriam chamou a mãe dela, que era a mãe do Moisés. E a filha do faraó entrega o filho para ela e diz: ó, amamenta, cria ele para mim, eu vou te pagar. E quando ele tiver maior, você leva ele para mim. Agora, olha a virada. Olha o tamanho da virada. Olha que coisa mais estrondosa. Olha o que a fé faz. Quando você age a fé. Quando você confia em algo muito maior. Olha o tamanho da virada. Ela agiu a fé. Agora o filho volta para ela. Ela pode continuar amamentando como ela estava, ganhando para isso, tendo a proteção para fazer isso, tendo tempo para colocar dentro dele o padrão certo, porque ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Quando ela entregou o menino, ela já tinha colocado dentro dele o que tinha que ficar. Tanto que quando ele cresceu mais tarde, e ele foi formado em toda a cultura, tudo relacionado ao Egito. Só que quando ele foi, lá dentro estava, dentro dele algo maior. Ele não perdeu aquilo. Tanto que quando ele foi visitar e ver como os seus irmãos hebreus, ele tinha como irmãos. Ele se vestia como egípcio, ele tinha, porque ele foi criado no palácio, ele era o príncipe do Egito.
Ele foi educado em toda a cultura e ciência do Egito, mas você observa que tinha sido o que a mãe plantou, a ação de fé da mãe, ele nunca perdeu. Ele não perdeu. Então, aqui nós vemos o que a fé pode fazer por uma pessoa. Olha o que a fé faz por uma pessoa. Quando você está debaixo de ameaça, um decreto de morte, e você tira o olhar de tudo isso, e você decide ficar com o que você acredita, você continua crendo num Deus grande e vai agindo a sua fé, que qualquer um que estiver do lado vai dizer, você está louco. Mas é o que eu falo. A fé é a loucura do vencedor. Você está louco. Você está louca. Você está louca. E Joquebede estava lá, agindo a fé. Foi com a gravidez até o final, confiou, não interrompeu, confiando em Deus, deu à luz, amamentou o menino o quanto ela pôde, 3 meses não deu mais para esconder. E tudo isso confiando em Deus. E aí ela tomou uma decisão também radical, que exigia muita coragem. Você vê uma mulher realmente corajosa, que essa é a marca dos vencedores. Uma pessoa que realmente anda por fé. Ela tem uma coragem para agir, que surpreende. E você vai ver na palavra de Deus isso. Homens, mulheres de fé agiram com uma coragem que impacta a vida da gente. Essa marca que revela exatamente o que está dentro de mim. Essa mulher cria tanto que você vê ela enfrentando tudo. E qual foi o final? Muito feliz. Porque, como ela agiu a fé e agiu diferente, ela teve um resultado diferente. Pois agora ela tem a proteção que vinha do próprio homem que tinha feito o decreto. E Deus não para por aí, porque quem fez o decreto de morte, agora teve que financiar, abençoar, criar. E não sabia ele que lá dentro da sua casa, do seu palácio, tinha um homem que seria o maior libertador e talvez o maior líder que já pisou nessa terra. Mas ele estava sendo preparado para ser o sucessor. Mas Deus tinha outro plano para ele. Outro plano. Ele tinha sido tirado das águas para fazer a diferença no mundo. E tudo começou quando a mãe dele foi corajosa o bastante para fazer diferente da maioria. Para agir de uma maneira que não era comum. Ela creu, ela agiu, ela não temeu. Ela não temeu o decreto, ela não temeu os crocodilos. Ela não temeu tudo que estava rondando, que era real. Mas dentro dela havia uma confiança tão profunda
que excedia tudo isso, e ela agiu além das circunstâncias. Ela teve um comportamento impecável de fé. Impecável. Eu penso que isso aqui precisa... Essa palavra ilumina o nosso entendimento, traz luz, e tem que fazer as pessoas pensarem. Os crentes pensarem. Para que serve a minha fé? Para os tempos tranquilos, sem pressão? Ou exatamente para um momento difícil, de grande pressão, sair essa confiança inabalável? Se quando o problema chega, o meu comportamento pouco se diferencia em nada de quem não conhece a Deus, não anda com Deus, se um hebreu não se diferencia de um egípcio, para que serve essa fé? Para que serve? Para que serve a minha fé? Eu digo que creio em Deus, mas não creio no poder de Deus? Não creio na sua palavra? Porque se eu perguntar para as pessoas se elas creem em Deus, a maioria vai dizer que sim. E se eu perguntar para cada crente se você crê em Deus, ele vai ficar talvez até ofendido. Claro que eu creio. Tá bom, então se você crê em Deus, você crê no que Ele falou, você crê em tudo que Ele já fez, você crê no seu poder, você crê na sua palavra? Porque essa história de que eu falo que eu creio em Deus, mas eu creio mais nas vozes que estão ecoando nesse mundo do que na palavra de Deus. Nesse período de pandemia, você vê que tem gente que foi e nunca mais voltou. Perdeu o seu semestre, que foi um teste para nós, tem sido um teste. Para daqui a pouco a gente viver uma virada estrondosa nesse segundo semestre, sem contar que os que manifestaram uma fé diferenciada viveram e têm vivido nesse período o que não viveram em tempos de calmaria. Não viveram. Estão vivendo nesse período o que não viveram em outros tempos. Estão vivendo coisas novas, incríveis. Para mim é muito forte quando uma pessoa me manda uma mensagem e diz assim para mim: tudo que eu projetei para 2020, eu já atingi. De forma inexplicável. Mas onde estava o olhar da pessoa? Na palavra. Em Deus. A pessoa já me manda, está escrito lá, mas eu não ouvi, não parei para ouvir, não me envolvi com as coisas que estão acontecendo aí. Eu me foquei na palavra, tenho ouvido a palavra, tenho me envolvido com a palavra. É isso que eu tenho feito na minha vida. É isso. Eu tenho confiado em Deus. Eu tenho me agarrado cada vez mais à palavra de Deus. Então, está aqui, ó. Joquebede,
estava debaixo. Moisés nasceu num período terrível. Mas para essa família foi bênção, porque o comportamento foi diferente. Foi um comportamento de fé. Vamos para Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu vou terminar de ler já. Por 40 anos, ele foi criado na realeza. Aí, uma daquelas situações de ir lá ver como estavam os hebreus, ele achou que ele ia ser aplaudido ao defender um hebreu de um egípcio, e acabou matando o egípcio, e escondeu na areia. Agora, quem vai para o deserto, para lugares onde tem dunas, você sabe que aquilo muda o tempo todo, porque vem o vento e muda. Você vê que o Moisés escondeu na areia, olhou para um lado, olhou para o outro, não olhou para cima. Ele fez aquilo que deu, sabe, aquele ímpeto emocional, ele montou uma ideia na cabeça de: eu vou chamar a atenção desse povo. Eles agora vão me ter como uma autoridade aqui. E aquilo deu tudo errado, porque quando você olha para os lados, não olha para cima, e você faz algo que é contrário aos princípios de Deus, e aí você acha que pode esconder aquilo, você não pode. Porque ele escondeu na areia. Mas será que ele não tinha o conhecimento que aquilo muda? E que o vento sopra? E aquilo que você escondeu pode ser descoberto? Vir à tona? Porque é exatamente quando você faz algo na carne, não com base na fé, normalmente você vai olhar para os lados, você não vai olhar para cima. É por isso que você está fazendo na carne. E aí você tenta esconder, mas não adianta. Vem uma tempestade, vem um vento que descobre aquilo. E aquilo foi descoberto. Porque o que a gente faz na carne, aquilo não dura. E aquilo volta contra a gente. Sempre volta. Você tenta esconder, mas aquilo é descoberto. E aí, chegou o faraó, ele fugiu e ficou lá,
40 anos escondido. É interessante que ele tem essa marca no Moisés. A mãe escondeu, depois ele se escondeu no deserto, e depois nós vamos ver que o próprio Deus pegou, houve aquela guerra que a Bíblia fala do anjo com o diabo, e pelo corpo de Moisés, e o Senhor escondeu o corpo de Moisés. Ninguém nunca encontrou. Aqueles 40 anos foram muito importantes, porque tinha muita coisa que precisava ser tirada. Apesar dele ter ali ainda registrado dentro dele princípios fortes, ele foi formado em toda a cultura do Egito. Ele foi formado ele foi criado como um príncipe. E ali ele ficou. Ele não tinha nada, no deserto, morando de favor na casa do sogro, cuidando das ovelhas do sogro, vivendo uma realidade oposta a tudo que ele conhecia. Uma realidade oposta. Assim, ele estava num extremo, foi para um outro. Um extremo, uma realidade completamente diferente. 40 anos, ali naquele deserto. E quando o Senhor se manifesta na sarça, você vê ele impressionado. E eu gosto de dizer que algumas pessoas, elas só buscam isso, esses movimentos para se impressionarem. Mas não causa mudança, transformação, nada na vida da pessoa. Nada, 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 nada. Não causa nada. Nenhuma mudança. Elas só crentes que vivem assim, em busca de coisas impressionantes. Ele está sempre atrás de uma coisa impressionante. Mas se o Moisés não tivesse ultrapassado essa barreira de ficar encantado com um acontecimento sobrenatural, ele teria continuado o mesmo ali naquele deserto. Aquilo não chegou na vida dele para ele ficar no mesmo lugar, ser a mesma pessoa. Por isso que eu falo que se a fé que você manifesta não muda a sua vida, te impressiona, fica encantada com aquela cura, com aquele milagre, com aquilo ali, com aquilo que falaram, eu me encantei com isso, mas está bom. E de eficaz? Quais as mudanças que estão causando em você? Porque se não causa nenhuma mudança, não passou de uma coisa impressionante, maravilhosa. Ok, impressionante. A sarça, eu vejo o fogo, mas ela não se queima. Lindo. Olha que coisa sobrenatural. Mas tá bom, fica nisso. E algumas pessoas se contentam apenas em ver coisas impressionantes e não ultrapassar essas barreiras. E realmente dar condições para a vida mudar. Tomar decisões. E também a gente vai estudar o Senhor, quando ele se aproxima, impressionado com aquilo, o Senhor diz, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O faraó tinha sandálias de ouro. E aquele que sucederia o faraó, tinha sandálias feitas de crocodilo e que duravam. Então, nós vamos para a história e vamos ver que, quando ele se aproximou de um lugar onde a glória de Deus estava, ele estava impressionado, e ele foi, sem nenhuma reverência. Deus fez, Moisés, Moisés, eis-me aqui. Não. Do jeito que você está ainda, você não pode se aproximar.
tire as sandálias dos pés. A história vai falar de um Deus que tinha a imagem e era adorado de um crocodilo. Então, aquelas sandálias, que o crocodilo era considerado sagrado no Egito, sandálias feitas de crocodilo, eram consideradas sagradas e como uma adoração a esse Deus. Todo aquele tempo, Moisés ainda tem algo que remete à sua velha vida. E para que Deus possa fazer essa virada, essa mudança, Ele vai considerar o que você não está considerando. Ele vai considerar. Às vezes nós estamos lá com aquela sandália, com aquilo que a gente acha que não tem importância nenhuma, e observe que era durável. Porque tem coisas que a gente ainda carrega da nossa velha vida, do mundo, que é durável, aquilo dura, aquilo é resistente. Mas quando Deus nos chama para essa mudança, para essa virada, antes de nós pisarmos nesse terreno santo, nós vamos ter que tirar aquilo que ainda carregamos da nossa velha vida. E que nós muitas vezes achamos que não tem importância. Que não vai fazer diferença. Que Deus não vai se importar com isso. Mas Deus vai. A Bíblia manda, isso é tão sério que a Bíblia manda nós calçarmos as sandálias, os sapatos do Evangelho. Porque é onde eu vou pisar, eu vou andar, conforme eu vou andar, de acordo com a palavra, com o Evangelho. Às vezes ainda carregamos na nossa vida, ainda carregamos as sandálias do Egito. Sandálias consagradas a um Deus pagão. Que tinha o sentido de me levar a assumir algo que não era o que Deus tinha para mim, não era o que Deus tinha para ele. E agora Deus tem algo, e sempre teve, e chegou a hora de chamá-lo para isso. Mas primeiro, tire as sandálias dos pés. Tire ainda o que remete ao Egito. O Egito representa o mundo. Que você ainda carrega do seu tempo antigo, da sua velha vida. Dos planos antigos, dos projetos antigos. Tira, porque agora é terreno santo. Isso aqui é terra santa. Você não pode pisar com essa sandália. Nada na Bíblia está por acaso. Há uma mensagem em tudo. Para nos guiar, para nos orientar, para nos direcionar. Porque um pequeno desvio, muitas vezes, altera muita coisa. Às vezes, uma coisa que nós achamos que é insignificante, Deus não vai dar importância para isso, Ele vai. Eu não vou pisar em terreno santo com as sandálias consideradas sagradas a um Deus egípcio, que representavam todo um projeto para a minha vida mundano.
Eu não vou. Eu vou ter que tirar. Para pisar nesse terreno santo. E viver o que Deus tem para mim. Eu vou ter que tirar. E muitas vezes eu vejo gente querendo pisar no terreno santo, viver tudo que Deus tem com ela, para a vida dela. Ainda calçando as sandálias do Egito. Algo que representa, mantendo algo na vida que representa algo que Deus quer que fique no passado, que você não carregue mais. Para Ele fazer uma obra completa. Eu não posso carregar alguma coisa que não tem bênção, que não vai ser bom para mim, que vai atrapalhar a minha vida. Só vai impedir a ação de Deus na minha vida. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai. Eu amo essa apresentação de Deus. Ó, eu sou o Deus de seu pai, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque você conhece a história e o que eu fiz na vida deles. Então eu posso fazer na sua. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Ele não tinha comunhão com Deus. Mais tarde você vai ver ele tendo tanta comunhão que o seu rosto resplandecia. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor. Eu também sempre presto atenção muito nisso aqui, ó. Eu tenho visto a opressão. E aqui ele fala, agora o clamor dos israelitas chegou até a mim. Porque às vezes a gente ora, mas aquela oração não mexe nem com a gente. A gente ora, mas não ora, né? Está orando, mas a gente nem acredita na oração que está fazendo. E a gente não dá para Deus aquilo que Ele está pedindo. Chega aquele momento que você dá para Deus o que Ele está pedindo, e você faz aquela oração com uma fé, que agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Sempre Deus está vendo. Vá, olha só, tirou as sandálias, pisou no terreno santo, ouviu de Deus, vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aí começa aquele processo dele, não sou capaz, isso, aquilo, porque olha Deus, vá. Quando Deus nos manda ir, Ele mandou tirar até a sandália. Você não vai voltar para lá do mesmo jeito para eu poder ser com você. Vá. Senhor, eu não sou capaz, Senhor, isso e aquilo. Eu vou ser com você. Senhor, eu não falo bem, seu irmão vai te ajudar. Eu vou ser com você. Eu estarei com você. Como que eu vou enfrentar o rei do Egito? Como que o faraó vai me ouvir? Como? Isso para mim é muito forte, porque ele não tinha nada. Eu disse para você, ele não tinha nada. E agora as sandálias que ele ainda carregava, ele tinha que tirar. Porque aquilo não podia mais estar com ele. Ele não tinha nada. Nada. Ele tinha uma palavra de Deus. Falem comigo, ele não tinha nada. Ele tinha uma palavra de Deus. Então diga, ele tinha tudo. Ele não tinha arma. O Senhor mandou ele voltar para enfrentar o rei de uma nação poderosíssima. A nação mais poderosa do mundo inteiro na época. Você vai voltar e vai enfrentar esse homem.
Você vai lá falar com ele, eu estou te enviando. Eu estou te enviando. Aquilo parecia uma loucura. Como? Mas é exatamente aí que entra a fé. Porque Deus chegou a irar com ele. Quando ele ficou batendo naquela tecla que ele não era o cara, que ele não podia, que ele não ia conseguir, porque ele olhou para as condições dele. Se a mãe dele lá atrás tivesse olhado para as condições, ela teria feito o que muitas outras fizeram. Se ela tivesse conjecturado, se ela tivesse racionalizado sobre o decreto, o Nilo, tudo, ela teria feito talvez o que outras fizeram. Mas ela creu na palavra. Ela creu em Deus. Ela creu. E aqui, é assim que Deus começa a agir na nossa vida. Às vezes você acha que você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro, você precisa de um monte de coisa. E aí, então, eu não vou agir porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Nem falar direito eu sei. Eu não tenho. E é por isso que muita gente nunca faz nada na vida. Porque é sempre a mesma história. O que eu vou fazer? Olha o decreto. Ai, meu Deus, olha o Nilo. Meu Deus, olha aí esse vírus. Meu Deus, olha o que estão falando. Meu Deus, pronto. É nisso que você acredita? Oh, que impressionante. Tá bom, vamos romper essa barreira? Vamos sair do impressionante, vamos começar a ouvir a Deus e ver o que Deus quer de nós? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa para começar. Agora, eu ouvi, o clamor chegou. Agora vai. Senhor, até a sandália o Senhor mandou tirar. Não tenho nada. Eu estarei com você. É só você continuar lendo, você vai ver. O Senhor vai falar, eu estarei com você. Pronto. Então, ele tinha que crer que Deus seria com ele. Sem armas, sem tanque, sem exército, sem falar direito. Sem nada do que qualquer pessoa consideraria como fundamental para se fazer algo daquela, para enfrentar algo, para fazer algo daquela, algo tão grandioso. E o Senhor simplesmente disse, você vai. Eu envio, vá, pois agora chegou a hora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito. Você vai tirar do Egito, aquela multidão, o meu povo, os israelitas. É isso. Eu, o morador do deserto agora, que o Senhor te mandou tirar até as sandálias que eu tinha, vou lá enfrentar o homem mais poderoso da face da terra e tirar aquele povo de lá. Eu quero que você abra a mente, porque olha as condições de Joquebede, olha as condições do Moisés, e olha o que Deus fez na vida da Joquebede, olha o que Deus fez por intermédio daquela fé, olha o que Deus fez na vida do Moisés, por intermédio da fé, quando eles creram na palavra, eles tinham uma palavra de Deus. Eles não tinham nada do que as pessoas dizem que você precisa ter para fazer algo. Mas eles tinham uma palavra de Deus. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Para o Senhor Jesus. Então eu quero que abra a sua mente, porque eu vejo gente agindo igual ao mundo, gente deixando de agir a fé, porque olha para a condição. Deus está falando, é agora, vá.
Ah, não, mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho. Mas, vá. Não te enviei. Não, eu não disse para você. Eu vou ser com você. Eu vou ser com você. Mas quando eles me perguntam quem me enviou, eu digo, o eu sou te enviou. O eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. É isso. Mas isso tudo, como a mãe dele, era loucura. Agora, isso é loucura, meu Deus, não faz sentido. Como é que eu chego lá e simplesmente digo, deixa o povo ir? É isso. Você vai chegar para o faraó e vai dizer, o Senhor disse, deixa o meu povo ir. Aí o faraó perguntou para ele, quem é o Senhor? Quem é? Ele falou, é o seguinte, vou já te segurar, põe a mãe no peito. Agora tira, está leprosa, agora põe de novo, está perfeita. Joga a vara, essa vara que você tem aí no chão, virou uma cobra, ele corria dela. Ele diz, pega aqui pelo rabo. Pegou, voltou a ser a vara de novo. Usa os sinais que eu estou te dando. Quer dizer, usa a fé do que você tem. Eu vou ser com você. Usa a vara. Usa a fé. É a fé. Se essa palavra não fizer você levantar e enfrentar o que você tiver que enfrentar e fazer o que você tem que fazer, porque essa é uma palavra que está mandando você agir independente das condições, da situação, do que você ouviu, do que você viu, do que você tem, do que você não tem. Porque é dessa maneira, ó, a virada na vida de Joquebede. Quem criou o filho foi ela. Por quê? Por que ela teve um final feliz? Porque ela creu. Outras agiram com base nas circunstâncias. Ela agiu com base na fé. Olha o Moisés. Deus só pôde levantá-lo dessa maneira e transformar a vida dele da maneira que ele transformou. Usou ele dessa forma, porque ele foi. Ele foi. E ele não tinha nada. Ele tinha Deus. Então, se você tem Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Deus quer se manifestar e operar essas viradas que Ele tem falado conosco. Olha quando Deus chamou esse homem, nada. E olha o que Deus fez na vida dele por intermédio dele. Mas ele precisou crer. Sem condição nenhuma, ele teve que crer na palavra de Deus. Como a mãe dele, sem condição nenhuma, ela creu na palavra. E mais, antes de Deus me mandar ir, para cumprir na minha vida o propósito, ainda tem uma coisinha para tirar. No caso dele, eram as sandálias de couro de crocodilo, que representava o tempo do Egito. Cada um sabe o que representa essa sandália que ainda carrega na vida. Tira o que você sabe que tem que tirar e vai dando seus passos de fé com base na palavra que você está recebendo. Porque você vai ver exatamente o que Deus fez aqui. Ele contrariar tudo. E tudo reverter em benefício, em bênção. Foi isso que aconteceu. Porque eles tiraram o olhar das circunstâncias e colocaram no Senhor. Vamos nos colocar de pé. E a decisão, feche seus olhos, fale com o Senhor. Qual é a decisão que nós tomamos agora?
de agora em diante, como vamos viver a nossa vida, quais os passos que nós vamos dar, o que nós vamos fazer com o que nós recebemos do Senhor aqui. Essa palavra entrou, cada palavra que o Senhor nos entrega é um direcionamento que, se nós crermos e seguirmos, transforma completamente o rumo da nossa vida. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Emanuel, Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Emanuel, Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Emanuel, Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer. Mas eu preciso crer. Infinitamente mais. Eu preciso tirar o olhar do decreto do rei. Eu preciso tirar o meu olhar dos perigos do Nilo. Deus sem rival. Eu preciso tirar o meu olhar das condições, do que eu tenho ou não tenho, De todo nome. e crer na palavra. Emanuel. E agir diferente, com base na fé. Está acima de todo nome. Levante-se, vá! É o envio! E quando Deus envia, Ele financia! Está acima de todo nome. Não tema! Jesus. Foi o ímpio, o tirano do faraó, que financiou Ele é poderoso para fazer. Aquele Deus é poderoso que estava destinado à morte. Infinitamente. Deus usa o ímpio para nos financiar, para nos favorecer. Poderoso para fazer. Deus tira de onde você nem imagina. Ele opera mudanças que a sua mente não alcançou. Antes que a palavra Simplesmente temos que agir a fé, Ele já ouviu. independente de qualquer coisa. Ele conhece. Não vivemos viradas assim, E antes que a mudanças palavra radicais. chegue em minha Se nós não agirmos a fé na palavra de Deus, só Ele conhece. ouça o que o Senhor está falando agora. Haja a sua fé, independente de qualquer coisa, porque Deus vai mudar. O que veio contra você vai se reverter a seu favor. O que era contra vai vir a favor. Ele é poderoso. O que era uma desvantagem vai se tornar vantagem. Aleluia! É o que Ele vai fazer. Aquilo que não tem possibilidade nenhuma. Quando nós agimos a fé, Ele muda, Ele reverte, Ele é poderoso para fazer. Ele usa de uma maneira Poderoso pra que nós ficamos fascinados e encantados. infinitamente mais. Que é Deus. É Deus, Ele é poderoso pra é Deus. E a gente olha e diz: quem poderia fazer isso, meu Deus? fazer infinitamente. Aquela mulher creu na palavra.
E o decreto não teve poder sobre ela, sobre o filho. Aquele Nilo perigoso se tornou uma fonte de salvação. Deus é capaz de pegar o rio da morte e transformar no rio da salvação. Ele é capaz de agir e usar a mesma coisa que mata alguns, dá vida a outros. O mesmo faraó que fez o decreto de morte foi o mesmo que financiou a vida do Moisés, que financiou a mãe. Ah, meus queridos, essa palavra veio como um estrondo para nós nessa quinta. O Moisés, cheio de complexos, inseguro, fugitivo, escondido, ouve de Deus: vá, eu o envio. Quando Deus envia, Ele financia. Não se preocupe com o que você não tem, porque eu estou com você. Ó Espírito Santo, vai tocando, vai falando, que ela se vista dessa palavra de tal maneira, que ela não consiga, Senhor, mais olhar para lado nenhum. Que ela tema o Senhor acima de tudo. Joquebede temeu o Senhor e não temeu mais nada. Senhor, que essa palavra nesse momento esteja abrindo mentes, impactando vidas e transformando o rumo de cada pessoa que me ouve. Que o teu povo esteja sendo impactado e tocado profundamente, a se levantar com o espírito da fé, a dar passos de fé, a agir a fé, a romper em fé. Nós temos uma palavra que nos garante vitória. E o Senhor está nos chamando para crer. Creia, simplesmente creia. Creia, haja sua fé, rompa em fé. Eu te envio, eu financio, eu cuido, eu estarei com você. É disso que você precisa. Eu serei com você, eu estarei com você. Que ela simplesmente fique com essa palavra. O Senhor está dizendo: eu te envio, vá, é agora. Não tenha medo em dar seus passos de fé. Vá agora, eu estarei com você. Eu envio, eu vou honrar, eu vou financiar, eu vou livrar, eu vou levantar, eu vou fazer. Vá! Oh, Espírito Santo, que o teu povo esteja se levantando de tal maneira no Espírito que nada tenha poder de deter. Levanta agora, levanta poderosamente. Abençoa lares, famílias, teu povo em todo lugar, cada igreja, cada líder, o nosso povo, cada pessoa que aqui está, cada vida representada por esses pedidos, documentos, tudo que está aqui, essas fotos, esses pedidos para oração, vai mudando, vai visitando, vai impactando, vai transformando, vai jogando as barreiras no chão. Senhor, muda, é para a glória do teu nome. Eu oro por uma grande mudança aqui hoje. Essa palavra veio, Senhor, como aquelas bênçãos, aqueles presentes enormes que o Senhor nos entrega. Eu creio. Independente de qualquer coisa, o Senhor está dizendo: apenas haja fé, vai e haja fé, eu sou com você, eu estarei com você. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando, continue honrando. E que, meu Deus, que esse espírito da fé tome conta de tal maneira que cada um saia daqui rompendo em fé e desfrutando dos resultados desta fé. Porque quando a gente age a fé, a gente tem resultado. Só não tem resultado quem não age a fé. Mas quando uma pessoa decide ficar com a tua palavra,
olhar apenas para a tua palavra, dar crédito à tua palavra e agir com base na tua palavra, ela vive esse fluir, esse favor, essa graça, essa transformação. É o poder da fé. É o poder da fé na tua palavra, porque ela tem poder. Muito obrigada. Que esse medo seja arrancado, que os temores sejam arrancados e que o Senhor possa agora trabalhar com homens e mulheres corajosos, porque são cheios, dominados por essa fé viva, pelo Espírito da fé, e são capazes de ir além, a despeito de tudo, independentemente do que está acontecendo. Crê na tua palavra. Eu agradeço demais e agradeço pelo resultado dessa palavra, pelos frutos, por essa oportunidade, por esse presente. Eu saio daqui muito grata e muito feliz, porque o Senhor envia uma palavra que muda o rumo da gente. E eu sei que nada acontece por acaso. Eu sei que o Senhor tem uma palavra certa, na hora certa, que vem de encontro às nossas necessidades. Vá. Agora, eu estarei com você. E significava ir para enfrentar coisa muito grande, um homem poderoso, mas ninguém é maior e mais poderoso que o Senhor. Nós podemos ser pequenos aos olhos de muitos, mas com o Senhor na nossa vida nos tornamos imbatíveis. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.